baby. Everywhere you're mellow down easy. You're mellow down easy. And now that winds with the hill it blow you top. And now that winds with the hill it blow you top. You dance, dance here. You dance, dance down. You dance, dance baby. Everywhere you're mellow down easy. You're mellow down easy. And now that winds with the hill it blow you top. And now that winds with the hill it blow you top. You dance, dance down. You dance, dance, baby. Everywhere you mellow down easy. You mellow down easy. And now that winds with the hill it blow you top. And now that winds with the hill it blow. Olá para você de casa, é em Alto Astral ao som do blues que começamos mais um estúdio livre direto do Laboratório de Comunicação da UCDB. No decorrer do programa nós vamos relembrar alguns momentos dos músicos Renato Mendes e Rick Bergamo. Seja para uso profissional, pessoal ou recreativo, as redes sociais têm se tornado cada vez mais presentes nas áreas da comunicação. Mas para fazer o bom uso delas, é preciso tomar alguns cuidados. No programa de hoje, eu converso com o professor do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UCDB, Tiago Miller, sobre a publicidade nas redes sociais. Olá, Tiago, tudo bem com você? Olá, Tiene, bom prazer estar de novo aqui com vocês, essa casa que sempre acolhe e deixa o conhecimento cada vez mais livre para todo mundo e acessível também. Eu que agradeço você por trazer um pouco do seu conhecimento para a gente. Tiago, a gente sabe que as redes sociais hoje têm sido muito utilizadas, né, para as pessoas que querem divulgar os seus serviços, a sua marca. Como que a gente deve escolher a rede social quando vai pensar nesse tipo de divulgação? Ótimo, uma boa pergunta, Tiene. Dentro do campo empresarial, as instituições percebem que elas são uma extensão desse humano. Então, quanto mais você conhece o humano dentro das suas propostas, dentro dos seus medos, dentro das suas idealizações, mais você consegue fazer uma comunicação assertiva para ele, seja uma campanha offline, que a gente chama de impresso, outdoor, ou seja, principalmente nessa online. Tem uma diferença muito clara aí entre as duas, muito além do que o www. E quais as redes sociais mais utilizadas hoje em dia? Bem, disparadamente a gente tem por um tempo maior o Facebook, né? Mas essas novas gerações, milênios, que ainda é um pouco difícil para mim, vou te confessar que eu ainda tá difícil aceitar que eu sou um gringe, mas que hoje em dia está sendo empoderado outras comunicações mais fáceis de serem digeridas e assimiladas, como o Instagram, como o próprio TikTok, e como veio de outras redes sociais onde a imagem prevalece. Isso é uma tendência, sabe, Tiene? É uma tendência onde alguns pesquisadores, principalmente lá do campo dos Estados Unidos, têm revelado que as pessoas elas consomem mais leitura visual hoje em dia, pela nossa correria, pela nosso pouco tempo para dinâmicas e tarefas simples, faz com que a gente assimile a outros conteúdos
que a gente não teria tempo para assimilar se fosse texto, se fosse gráficos, né? E quais são as estratégias? É preciso pensar em estratégias para cada uma dessas redes sociais ou não? A gente pode utilizar uma estratégia só para todas? Então, na verdade, a estratégia ela é a antecessora, né? Quando eu conheço o público, eu consigo pensar numa coisa que a gente chama, até mesmo na psicologia, dentro do campo da comportamental, chamada contingências. Eu consigo entender qual é a atmosfera que aquele público trabalha, o que ele acredita como verdades, e então eu uso as redes sociais para conversar em encontro com essas características que eu percebi do meu público. Então, se eu tenho um público que ele é muito mais ligado a informações sobre empresa, informações sobre trabalho, fazer networks, talvez um LinkedIn seja melhor. Agora, eu tenho um público mais jovem que gosta de informações com uma frequência um pouco mais alta, muito mais imagens, aí as redes sociais que se organizam nesse formato fazem mais parte. A gente trabalha também com um princípio que chama estímulo positivo ou reforço positivo. Então, quanto mais eu repito aquela mensagem naquele tipo de modelo, mais eu tenho a certeza que eu vou organizar o comportamento daquele público, né? Então, algumas pessoas até acham, que a gente chama na neurociência, que existe uma fórmula mágica, né? É o que a gente chama de búfalo manco. O búfalo manco é fácil, né, de ser caçado. Ele é grande, só que ele tá manco, então ele não vai resistir a essa caça. Então o nosso cérebro, a todo momento, ele busca essas coisas fáceis de serem caçadas. Isso é primitivo nosso. Então a gente tem essa tendência de procurar alguns caminhos mais rápidos. Então eu preciso conhecer esse público, entender como ele se organiza e preparar estratégias, conversações e diálogos para que possa acessar ele muito mais fácil, né? E quais são os conteúdos assim que mais despertam interesses nessas pessoas? Porque você falou aí da neurociência, você fez doutorado, né, em neurociência, e aí você tem um conhecimento sobre isso. Isso, tem uma caminhada aí pensando em como a neurociência consegue dar subsídios ou informações para a gente poder pensar o humano, né? A partir dos anos 2000, a neurociência começou a ser usada e questionada para o campo dos negócios também, né? Afinal, será que quando alguém se aproxima do consumo de um texto, de uma imagem, de um argumento, ele só vai por uma proposta psicológica, social, ou será que existem alguns movimentos biomédicos que organizam ele para esse fim também? Então, começaram a usar equipamentos da própria neurociência, equipamentos que possam avaliar resposta galvânica da pele, impulsos cerebrais, até mesmo a avaliação de sangue para a gente ver hormônios ou não, para poder entender como que é a resposta de determinada mensagem no corpo humano. Então a gente percebe que a gente tem uma aproximação maior daquilo que oferece para a gente satisfação, aquilo que oferece prazer. Eu acabo ativando a nossa amígdala cerebral, que dentro de um movimento lá de geração de prazer faz com que o nosso corpo relaxe. Alguém que tem um estresse diário, que libera cortisol no seu corpo, 24 horas quase, ele precisa de um momento de relaxamento. Esse momento de relaxamento é provocado pela dopamina, pela serotonina, que são aguçadas e provocadas quando a gente ri. Estou muito estressado, eu vou pensar em alguma estratégia para poder compensar esse estresse. Alguns tomam uma cervejinha, alguns gostam de passear, outros gostam de assistir as famosas videopegadinhas. Lembra dos programas aí de televisão onde era famosos? Eu adorava ver essas videopegadinhas, né? Não, é verdade. Você acha, na sua opinião, que por tudo isso que você disse, dos brasileiros eles procurarem, né, o entretenimento também nas redes sociais para desestressar, que o TikTok caiu na graça da galera? Com certeza, Atiene. Então, assistir a vida, contemplar e fazer parte dela faz com que a audiência desse conteúdo seja ainda maior.
Então, olha como existe aí uma ferramenta para criar manutenção da vida humana. Eu tenho ferramentas de uso necessários, né, que vão desde me ajudar a encontrar comida mais próxima da minha casa, a ferramentas que me ajudam a desestressar. Tem uma fala de um amigo meu muito importante, que eu acho que dá para a gente ilustrar um pouco sobre isso. Ele fala que a comunicação, que as mídias sociais, enfim, todos esses produtos são como martelos, né? O martelo, a gente, né, o indivíduo, ele pode usá-lo para pregar um quadro ou então para meter na cabeça de alguém. Como esse humano, como esse indivíduo, esse consumidor em potencial vai usar as redes sociais depende do momento de cultura, do momento de crescimento e desenvolvimento dele. Por isso que se torna cada vez mais importante entender quem é ele para depois pensar as estratégias em redes sociais. Às vezes tem até um público que nem segue, que ele ainda é mais tradicional, conservador, que está lá na TV aberta. Ok, Thiago, vou dar um tempo aqui na nossa conversa, porque agora eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí, porque é bem rapidinho. Aeroplane tomorrow west. Travel on my way, takes the highway next to best. Get your kicks on Route 66. In line from Chicago to LA. More than 2,000 highways all the way. Get your kicks on Route 66. Now going through St. Louis, jump on Missouri, Oklahoma City, you smile out through you see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get in till it's time, let's it. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Yeah. De volta com o Estúdio Livre, nós acabamos de rever a participação do Renato Mendes e Rick Bergamo, duas feras que estiveram aqui no Estúdio Livre. E agora eu continuo a conversa com o professor Thiago Miller sobre a publicidade nas redes sociais. Thiago, o crescimento do TikTok e do Reels do Instagram é uma das principais tendências de marketing digital, né? É importante entender a linguagem de conteúdo de cada uma dessas plataformas? Sim, Etienne. É importante até a gente poder refrisar ou destacar ainda mais o lugar comum do marketing digital. Algumas pessoas o colocam como uma área distante. Na verdade, ele é um dos braços desse tronco comum, que é o marketing. E sendo um desses braços, ele
ele tem como herança toda a expertise do que ele é, do que o marketing se tornou, né? Alguma coisa que avalia, alguma coisa que faz análise, cria relatórios e a partir desses dados eu penso estratégia. O marketing digital, o campo de atuação dele acaba sendo a internet. E por ser a internet, eu preciso conhecer muito bem a linguagem, a proposta de cada meio de comunicação ali presente para poder aproveitá-lo melhor. Cada um desses aplicativos ou performance desse aplicativo me oportuniza uma coisa. Não dá para eu pegar essa mensagem e simplesmente replicar. Eu tenho que ter a inteligência estratégica de organizar esse meu conteúdo para aquele tipo de plataforma, né? Alguns vão valorizar ainda mais a imagem, outros vão valorizar muito mais a dramatização, outros eu tenho que fazer uma mensagem em pouco período de tempo, outros eu vou trabalhar com a frequência. Então, apesar de ser um lugar comum chamado internet, existe aí casas, blocos que vão exigir uma comunicação imagética ou textual diferenciada. E no meio de tudo isso que você já disse, também tem os digital influencers, que são os influenciadores. Na sua visão, o que você acha dessa nova maneira de influenciar pessoas? Essa é uma maneira necessária para esse tipo de ambiente, né? O nosso cérebro, ele tem a tendência de economizar energia. Olha o búfalo manco de novo. Todo momento, ou toda oportunidade que eu me vejo aprendendo alguma coisa que alguém já passou por isso, eu vou, então, seguramente usar. É assim que fortaleceu também uma outra área chamada de buzz marketing, né? Esse marketing boca a boca. Alguém já experimentou esse produto, então eu me sinto mais seguro para investir minha energia e meu tempo naquilo. Tanto que esse digital influencer, ele começa a ganhar espaço na internet com os famosos recebidos. E hoje a gente tem um grande fenômeno aí chamado, né, Juliette. Sim, isso é verdade. E a Juliette, recentemente, ela fez um ensaio fotográfico com um vestido de uma marca e essa roupa acabou no estoque. Eu estou vendo a roupa no modelo real e o modelo real está falando as percepções reais dele. Então, já fico seguro sobre esse tipo de produto, esse tipo de objeto. Então, me aproximo dele. Mas também a marca, quando procura o digital influencer, ele tem que tomar cuidado também, né? Porque ele tem que alinhar o digital influencer com a proposta da sua marca. Exatamente. A empresa, antes de pensar a sua promoção, que faz parte daqueles 4 P's, produto, preço, prazo e promoção, ela tem que se organizar enquanto diretrizes estratégicas. Saber qual é a missão dela, qual é a atividade que ela está se propondo a organizar, qual é a visão, o que ela quer daqui a um período de tempo e quais são os seus valores. Então, quando eu for pensar a comunicação ou buscar esses digitais influencers, que é um processo final, eles têm que ter a mesma sintonia. Senão, imagina, uma marca que é super conservadora usa um garoto propaganda, que anuncia o seu produto e, de repente, fala de valores ou de verdades que são completamente opostos à marca. Não ajuda, seu público não está ali. Tá ok, Thiago. Eu vou dar mais um tempinho aqui na nossa conversa, porque é muita coisa para conversar. Gente, eu vou para um rápido intervalo, não sai daí, eu já volto. O futuro? Eu não sei do futuro. O futuro está em movimento. Às vezes vem mais rápido, às vezes mais devagar. Depende. Depende de superar os obstáculos, desviar de buracos, de cair e levantar. Dá para mudar de marcha, de ritmo, virar e até mesmo fazer uma pausa para pensar. Não dá para prever o futuro, mas com certeza dá para encarar. Myself, I love you, baby, and no one else. I'm crazy, you are my baby, I'm just a fool.
I'm just a fool, I must confess, to love you, darling, and take a mess. I'm crazy, you are my baby, I'm just a fool. Hey, piano man. Volta com o Estúdio Livre. Hoje eu converso com o professor Thiago Miller sobre a publicidade nas redes sociais. Thiago, quem tem rede social que utiliza para venda de produtos, para divulgar a sua marca, também pode postar coisas pessoais? É muito importante esse gestor, não só das redes sociais, mas da empresa, ter muito claro o que ele quer e o que ele espera dessa visualização das redes sociais. Porque uma vez na internet, sempre na internet, não tem como voltar atrás, tá? Algumas pessoas até confundem o tenho que publicar conteúdos, então vou publicar qualquer tipo de conteúdo, isso não é bacana. Agora, se o conteúdo faz parte de uma estratégia que você está pensando, bacana. Então vai investindo e vai modulando a partir do engajamento o que está dando resultado positivo ou negativo para sua comunicação. O conteúdo tem que ser pensado dentro daquela proposta que você quer para suas redes sociais. Exatamente, porque talvez um digital influencer ele queira mostrar muito mais o cotidiano dele, mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta, para aumentar o número de seguidores. Então, falar sobre a rotina dele faz parte dessa proposta estratégica que ele organizou. Agora, uma empresa que horas publica sobre um produto, ora publica sobre a articulação e dinâmica do seu público interno, que são seus colaboradores, de repente publica o patrão de bermuda pescando, não faz sentido. Entendi. Bom, pessoal, você está vendo aí a dica do Thiago Miller, né? Aproveitando para falar em dica, Thiago, queria que você deixasse dicas para quem quer começar um negócio nas redes sociais. Por onde que essa pessoa deve começar? Qual que é o caminho? Tem um caminho bem forte, né? No caminho chamado do bom senso. E esse bom senso, ele criou um código dentro das redes sociais chamada de netiqueta. Nem tudo a gente fala na internet, mas quando é para falar sobre o produto, você coloca ele lá nas alturas, né? Com o tempo, quem não tem cursos ou quem não tem tanta expertise dentro do modo de gestão e de organização delas, vai aprendendo ali com o feeling, né? Você vai publicar uma foto, vai ver o que se ela dá engajamento, o que é o engajamento, se dá curtidas, se dá comentários, que tipo de foto mais deu, e aí você vai traçando algumas ideias, as estratégias. O bom de hoje em dia é que todo tipo de informação tem na internet. Então você pode encontrar cursos sobre mídias digitais no próprio YouTube. Você pode encontrar outras plataformas ou pessoas que estão se vendendo com uma proposta de marketing pessoal, falando como usar. Mas o bom senso é o que mais reina. Sabe, você conseguindo alcançar isso, você consegue lidar com o seu trabalho, com a sua proposta de produto ou serviço de uma forma muito mais saudável. Você não se torna refém dessas mídias sociais, mas usa ela como ferramenta para organizar aquele quadro que tem uma moldura bonita na parede certa. Vou aproveitar que você falou de bom senso, Thiago. Eu queria que você me falasse também com relação às redes sociais particulares. É importante também a gente pensar no que vai estar postando ali, porque hoje em dia as empresas, elas utilizam as redes sociais para fazer seleção de emprego. É importante isso, que as pessoas tomem esse cuidado também. Não, com certeza. Muitas empresas, inclusive empresas que eu já dei consultoria, têm usado as redes sociais para perceber como é de fato esse indivíduo que está se candidatando ou que faz parte já da instituição. Porque, como eu disse agora há pouco, as mídias sociais, elas são extensões desse humano, né? O tal como ele é aqui nesse mundo real, nesse mundo digital, só vai potencializar. Tem até um caso interessante de uma amiga que
estava fazendo seleção para alguma escola, contratando pedagogas. Então ela fez todo o protocolo que um bom psicólogo faz. Faz uma entrevista, aplica testes psicométricos, né, para entender como funciona algumas dinâmicas. Só que por curiosidade ela decidiu entrar no Twitter dessa candidata. E num dos Twitters, até um pouco antigo, a menina estava reclamando das crianças que não tinham sido buscadas pelos pais e que estavam tirando o almoço dela. E ela detestava ficar com aquelas crianças gritando enquanto ela deveria estar comendo. Então imagina, alguém que está se candidatando para uma vaga de cuidador, né, entre aspas, aí, de crianças e no processo de ensino-aprendizado, falar que detesta crianças. Não tem sentido. As pessoas precisam pensar bem antes de postar alguma coisa nas redes sociais, viu, pessoal? Tiago, quero agradecer a sua participação aqui no Estúdio Livre. Eu acho que se a gente continuasse conversando aqui, tenho certeza que ia dar assunto para horas e horas de programa. Mas o programa é curto, você sabe. Então, estou encerrando aqui com você agora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Livre. Obrigado você, Tiene. Obrigado a todos aí da equipe também. É um programa que sempre acolhe a gente, que traz e entrega para quem está assistindo um conteúdo de primeira categoria, muito bem pensado, de uma forma muito carinhosa e profissional. Eu que agradeço de novo o convite. Tá ok, obrigada, Tiago. Tchau, tchau. Bom, pessoal, o Estúdio Livre chegou ao fim. Até semana que vem. Tchau, tchau. The one chance we do.